de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. À vontade. Maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós cumprimentamos toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos louvar então o hino da harpa de número 115. Glória a Deus. Quando a gente louva esse 115, eu sempre lembro da nossa irmã missionária Paula. Ela sempre louva esse louvor, mas aprove ao Senhor de escolher, então vamos louvar o 115 da harpa, amém? Você que trouxe a sua harpa, se não trouxe, souber de cabeça, cante com a gente. Os irmãos de casa também, que estão nos vendo aqui, pode adorar o Senhor junto com a gente, em nome de Jesus, amém? Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente glorifica a Deus porque, né, nessa reabertura dos cultos, Glória a Deus. cumpre-se o que está escrito aqui, né? A gente pode trabalhar para o Senhor, na casa do Senhor. Em casa é bom, mas a gente fica muito relaxado, acostumado com as comodidades. E eu vejo até um pouco isso, acho que vai ser uma dificuldade muito grande para muita gente, porque quando para de trabalhar, a pessoa fica mais acomodada.
mas eu louvo a Deus por nós que já estamos aqui, conseguimos vir, conseguimos receber forças da parte do Senhor para poder estar trabalhando na casa do Senhor, e é assim que nós possamos permanecer, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Continuamos aqui seguindo, adorando ao Senhor com hinos da harpa. Gostaria de convidar os irmãos que estão aqui presentes e os que nos assistem em casa a louvar conosco o hino de número 77. Guarda o contato. Algo muito importante que nós estamos aqui para afirmar nesta noite. Amém? Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás.
Glória a Deus. Guarda o contato com teu Salvador. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos ouvir mais um louvor. E nesse louvor nós já iremos recolher os dízimos e ofertas na casa do Senhor. Fica à vontade para você ofertar e dizimar na casa do Senhor. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. A recíproca é verdadeira. Deus não ama quem dá com tristeza. Se porventura você esteja triste ou tenha motivo para estar triste, não oferte, não dizime, porque o Senhor não vai receber, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se você ofertar com amor, com alegria, tenho certeza que fará grandes coisas o Senhor em nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar aqui na harpa. Vamos louvar o louvor de número 116. Livre estou. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje eu canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, pelos dízimos e ofertas e também já pela palavra do Senhor que será ministrada neste culto de ensino. Queria pedir ao pastor Mariano para fazer essa oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estenda as mãos para cá. Senhor Jesus, abençoe a vida de cada um dos teus filhos que de coração voluntário, alegre, contribuíram, Senhor, com a tua obra, com dízimo, com oferta, Senhor. Repreenda o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor,
Abençoe a vida dos teus filhos, ó Deus, de uma forma poderosa. Continue, Senhor, abrindo as portas. Continue, Senhor, operando, meu Pai, o que nós te pedimos neste momento. Agora, Senhor, iremos ouvir também a tua palavra, Senhor, o ensinamento da tua palavra. Senhor, fala em cada coração. Abençoe, Senhor, abre a nossa mente, o nosso entendimento. Abençoe os teus filhos que estão presentes, aqueles que estão nos seus lares, Senhor, nos assistindo. Venha, Senhor, falar em cada coração o que nós te pedimos, te rogamos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Hoje nós vamos tentar entender um pouco, aqui com duas ajudas, mais do que principais, o livro de Jeremias, capítulo 33, para entender o clama a mim, e te responderei, e anunciarei grandes coisas que não sabes. Vamos ler Jeremias, capítulo 33. Enquanto os irmãos encontram, nós vamos aqui também saudar os nossos irmãos internautas que estão conosco pela internet. Saudar com a paz do Senhor nossa irmã Juliana Andrade, Deus abençoe. Nossa irmã Dani Tavares, Deus abençoe. Nossa irmã Tia Cris, diaconisa Tia Cris, Deus abençoe. Nossa irmã Valquíria, Deus abençoe. Nossa irmã Josefa, mãe de nosso irmão Eduardo, nosso irmão Orlando, Deus abençoe. Nossa irmã Valdirene Freitas, Deus abençoe. Nossa irmã missionária Nadir, Deus abençoe. Nosso irmão Marcelo Almeida, Deus abençoe. Nossa irmã Fabiane Neves, Deus abençoe. Nosso irmão Diácono Rafael, Deus abençoe. Nossa irmã Roseli Santos, também nosso irmão Amarildo, Deus abençoe. Carmen Fernandes, Deus abençoe sua vida. A nossa irmã Tina, Deus abençoe. Nossa irmã Laine Alves, esposa do nosso irmão Adilson, Deus abençoe. Nossa irmã missionária Cida, Deus abençoe. Nossa irmã Luciana Pares, Deus abençoe. Nossa irmã Madalena Souza, Deus abençoe. Nosso irmão Marcelo, lá de Capivari, Deus abençoe sua vida. Nossa irmã Fabiana Pares, Deus abençoe. Nosso irmão Igor Pares, Deus abençoe. Nossa irmã Regiane Rodrigues, Deus abençoe. Nosso irmão presbítero, cadê o nome dele aqui? Fábio Misael, Deus abençoe. Nossa irmã missionária Maria Lúcia, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Nossa irmã Fabiana Neves, Deus abençoe. Nossa irmã Benedita Pares, Deus abençoe. Nossa irmã Ivonete Aquino, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Pastora Rosa, Deus abençoe. Continuamos orando pela vida da senhora. Nosso irmão Marcos Fonseca também. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Em nome de Jesus. Nossa irmã Josefa, nossa irmã Zéza, quero pedir oração para 10 parentes meus que está com Covid-19 aqui em Campinas. A nossa irmã Zéza pedindo a Deus em oração, 10 parentes da nossa irmã Zéza que está com Covid aqui em Campinas. Vamos orar em nome de Jesus. Nosso irmão diácono Márcio, Deus abençoe. Nossa irmã Luciana França também, Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe as suas vidas, rique e abundantemente, as suas famílias. Estaremos orando para nossa irmã e a sua família, que o Senhor venha guardar, curar e proteger, em nome de Jesus. Queria pedir para o nosso irmão Adilson a estar fazendo a leitura até
o versículo que o irmão sentir e quiser também já começar explanando, fique à vontade. Saúde os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Vamos fazer essa leitura. Jeremias, capítulo de número 33, o texto que Deus colocou no coração do nosso pastor. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O seu nome é Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Pastor, eu só quero ficar até o 3, porque o Jeremias, Jeremias é um livro muito interessante. Jeremias, ele vai ser o profeta, vamos dizer assim, do caos. Ele vai trabalhar como porta-voz de Deus, ele vai trabalhar como porta-voz do Senhor, como representante do Senhor no momento tão difícil que Israel iria passar. Ali o Jeremias, ele pega um pouco também do reinado de Josias, que todos nós sabemos a história do rei Josias, pastor, que pelas suas ações muito boas que ele fizera ao Senhor, e muitas coisas que ele fez ali, Deus ali não deixa a ruína, o desastre acontecer no tempo do rei Josias. Mas assim que o rei Josias, ele vem a falecer, e o seu filho agora sobe no trono, Deus vai permitir a primeira retirada, que vai acontecer através do rei Nabucodonosor. Nesse tempo, Nabopolassar, que era, se eu não me engano, o pai ou vô de Nabucodonosor, ele vem a falecer. Nabucodonosor vai receber o trono e ele volta dando ordem para invadir Jerusalém. E ali vai acontecer a invasão de Jerusalém. Se você pegar o capítulo 1 de Daniel, você vai ver ali, e o Jeremias, capítulo, se eu não me engano, de 27, você vai ver ali as primeiras pessoas que foram nesse primeiro, vamos dizer assim, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, as primeiras pessoas que estavam ali. Tanto que, se vocês quiserem abrir comigo a Daniel, capítulo 1, nós vamos saber aqui quem que foram na primeira invasão de Nabucodonosor, porque nós estamos em um texto entre a primeira e a segunda invasão. Quando o Jeremias, ele manda, Deus fala para o povo: clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes. Ele está falando dentro de um contexto de bênção espirituais, que dependeria do povo, como que o povo agiria no meio de uma situação difícil, de uma crise. Então, quando você ouve essa palavra, porque clamas a mim, o clamar aqui está no sentido de, o clamor sempre vai estar no sentido de um desespero. É diferente de você orar e conversar com Deus. O clamar é quando você está não suportando mais uma situação e que você grita num sentido desesperador para que Deus possa ouvir a tua petição e para que Deus possa chegar com a vitória. Então o povo, logicamente que Deus estava pedindo para o povo: clama a mim e eu vou responder. As bênçãos estavam prometidas, Deus iria renovar, mas o povo precisaria passar por um momento para que pudesse voltar verdadeiramente para uma adoração perfeita e verdadeira ao nosso Deus. Deus permitiu, porque dentro do livro, pastor, depois nós vamos, dentro do livro de Jeremias, vamos ver a corrupção no meio de do sistema religioso. Sacerdote, profetas profetizando aquilo que o rei queria ouvir.
brigas com profetas e profetas, ao ponto de Ananias querer julgar a Jeremias, ao ponto de Deus tirar a vida dele no mesmo ano. Então o caos estava ali em Jerusalém, e Deus precisaria trabalhar com o povo, porque Deus quer ver uma adoração perfeita, uma adoração verdadeira, uma adoração não fingida, mas sim aquela adoração que sai do coração voluntariamente, levantando a mão e dizendo: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro. Independente da situação, os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor. Aleluia. Daniel, para passar a palavra aqui para o pastor, vamos abrir em Daniel, capítulo de número 1, para entender um pouco aqui, ó. Daniel, capítulo de número 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, Daniel capítulo 1, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, de Siná, aliás, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparências, sábios em ciências, entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei. Então, essa primeira leva aqui não foi qualquer um que desceu. Nabucodonosor tinha um certo plano político, e ele queria colocar em ação esse plano político, pegando, vamos dizer assim, as melhores peças de Jerusalém. Mas aqui vamos ver também adoradores que não deixaram o Senhor, mesmo momento de crise. Mesmo momento de crise, ele estava lá adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Pastor Mariano. Glória a Deus. Meus irmãos, o Adilson já disse aí sobre a vida de Jeremias. Deus levanta ele no momento em que a nação, o povo de Judá, eles estavam cegos espiritualmente. Eles não conseguiam mais enxergar Deus agindo no meio deles. Porque quando a cegueira espiritual, ela vem na vida de alguém, mesmo Deus estando perto dele, ele não consegue enxergar Deus. Ele consegue enxergar os obstáculos, mas não consegue enxergar Deus. É por isso que o salmista, escrevendo o Salmo 119, verso 18, o salmista disse assim: desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Ou seja, com a nossa visão espiritual fechada, nós não iremos conseguir enxergar nada, mas com a nossa visão espiritual aberta, nós iremos conseguir enxergar uma porta aberta quando a porta está fechada, uma cura quando todo mundo diz, não tem jeito. Quando a nossa visão espiritual está aberta, nós conseguiremos enxergar aquilo que o mundo não enxerga. E o povo está cego espiritual, o povo está na idolatria, adorando a outros deuses, o povo estava sendo infiel a Deus. Foi neste momento que Deus está procurando um profeta, e Deus não acha um profeta em Jerusalém. Aí Deus olha para uma aldeia chamada de Anatote, capítulo 1, e Deus vai encontrar um jovem em Anatote, e o nome Anatote significa lugar das respostas. Quando em Jerusalém não tem, Deus sabe o lugar aonde ele vai encontrar um profeta. Quando alguém se cala, não quer ser um instrumento nas mãos de Deus, irmãos, a obra de Deus nunca perece por nossa culpa. Se eu não quiser pregar, Deus vai levantar outro. Se você não quiser fazer, Deus vai levantar outro. Ou seja, a obra de Deus sempre vai para frente, porque Ele tem uma obra. A obra é de Deus, e se a obra é de Deus, o dono da obra vai cuidar da sua obra, e ele olha e encontra um profeta. E quando Deus fala com Jeremias no capítulo 1, pastores, Jeremias vai dizer: Senhor Jeová, eu não sei falar porque eu não passo de uma criança. Aí Deus disse: não diga que você não sabe falar, porque o profeta que eu escolho, ele não fala o que ele quer falar. O profeta que é escolhido por Deus, irmãos, ele só fala o que Deus manda ele falar. É por isso que nos dias de hoje tem muita gente parado, tem muita gente estacionados. Por quê?
Porque eles estão correndo atrás da bênção, estão correndo atrás de uma revelação, de uma profecia, e acabam esquecendo que o que fortalece é a palavra. Se você estiver na palavra, Deuteronômio 28 diz: e há de ser que se ouvires a minha voz, e guardares os meus mandamentos, nós não precisamos correr atrás de bênção, irmãos, é a bênção que vai vir até você. Você não vai precisar correr atrás de ninguém, mas a bênção de Deus vai chegar na sua vida, vai chegar na sua casa, vai chegar na sua família. Sabe por quê? Porque é o Senhor que cuida dos seus filhos. Jeremias está tranquilo, e Deus chama Jeremias. Deus disse: não diga que você não sabe falar, porque aonde eu te enviar, irás. Ou seja, você só vai aonde eu te enviar, e tudo quando eu te mandar, dirás. Mas Deus disse assim: olha, Jeremias, vai ter dificuldade, vai ter luta, vai ter batalha, vai ter guerra, mas você não vai precisar temer, não precisa temer diante deles, porque eu serei contigo. Aí Deus vai falar para Jeremias: e pelejarão contra ti. Quando você abrir a sua boca para falar o que eu mandar você falar, vão pelejar contra ti. Vão dizer que é mentira, vão dizer que isso não é verdade, porque Jeremias vai ser um porta-voz de Deus, como disse o Maldilson, um profeta de Deus, um porta-voz de Deus para aquele povo. E você pode ser um Jeremias de Deus para esse momento, você pode ser um instrumento de Deus para esse momento de caos. E quando todas as pessoas estão apavoradas, você pode ter uma palavra de Deus, você tem uma palavra de Deus. Quantas e quantas pessoas estão desanimadas, tristes, abatidas, mas com a palavra que Deus colocar nos seus lábios, você irá levantar pessoas que estão caídas, pessoas que estão trocando, irmãos, a presença de Deus por outras coisas. Você tem a graça de Deus na sua vida, você tem a autoridade de Deus na sua vida. E Deus disse para Jeremias: Jeremias, não vai ser fácil a missão. Ser profeta, ser boca de Deus, irmãos, não é fácil. Ser boca de Deus não é somente falar o que eu quero falar. É falar, pastor, que às vezes eu não quero falar, porque eu sei a situação. É falar o que Deus manda falar. E às vezes, falando o que Deus manda, algumas pessoas vão se afastar de nós, porque dizer: mas por que ele está dizendo isso para mim? Por que ele não fala uma palavra mais suave? Por que ele não traz uma palavra mais de consolo? Irmãos, e nos dias que nós estamos vivendo, a palavra de Deus, ela tem que ser pregada. E quem quiser ouvir a palavra, é necessário crer na palavra. E quando cremos na palavra, é o que Deus disse: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou o Senhor, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aí Jeremias começa a profetizar. E quando ele começa a profetizar, o povo não dá crédito, porque quando nós profetizamos bênção, todo mundo quer bênção. Quem quer bênção aqui nessa noite? Agora tem hora, irmãos, que Deus libera uma palavra. Tem hora que Deus coloca uma condição. Pode ver, e há de ser que se ouvires, existe uma condição. Para se obter, para ser alguém, um instrumento nas mãos de Deus, tem que realmente estar dentro da vontade de Deus. E Jeremias atendeu o chamado, e ele começa a profetizar. E quando ele começa a profetizar, diz a palavra de Deus, que o povo não dava crédito. Chegou o momento que Jeremias disse: eu não vou mais pregar, eu não vou mais falar, porque o povo escuta, mas não dá atenção àquilo que Deus está falando. Mas logo ele vai dizer: eu não posso parar de falar, porque todas as vezes que eu penso em parar, isso arde nos meus ossos o sentimento de pregar. Ou seja, quem é escolhido por Deus, irmãos, ainda que o diabo diz: você não vai pregar mais, você não vai mais fazer a vontade de Deus, mas ele entende: eu fui chamado para fazer a diferença, eu fui chamado como profeta, como profetisa, eu fui chamado como instrumento de Deus. Eu não posso parar de louvar, eu não posso parar de pregar, eu não posso parar de adorar o meu Deus. Não é um vírus, não é uma provação, não é uma dificuldade que pode atrapalhar o propósito de Deus na sua vida. E Jeremias vai pregando. Aí entra o que o irmão Adilson disse sobre o cativeiro. É interessante, pastores, que o inimigo é sempre assim. Ele não vem dizendo: estou chegando. Primeiro ele cercou Jerusalém. Primeiro o inimigo nos cerca. Para quê? Para achar uma brecha. Ele cercou Jerusalém.
E quando cerca Jerusalém, ele está observando como é o povo, o que eles fazem, quais são as estratégias de guerra. Cercaram Jerusalém. Depois, eles vão agora vir um grupo e vão levar, como Deus disse, vão levar jovens sábios para o palácio. Daniel, os seus 3 amigos, Azarias, Ananias e Misael, e lá na Babilônia, Nabucodonosor vai mandar trocar o nome deles por Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando eles vão para a Babilônia, logo o diabo vai querer tirar da mente desses jovens sábios o significado dos vossos nomes, porque o diabo é assim, ele quer tirar a nossa identidade. Alguém que olha para você diz assim: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, mas o diabo vai lutar de todas as maneiras para que alguém não consiga enxergar Deus na sua vida, alguém não veja Deus na sua vida, e ele vai querer trocar a sua identidade. Mas você, como servo de Deus, tem uma identidade, e você vai continuar, irmãos, com essa identidade de crente, com essa identidade de servo do Senhor. E se você tem uma identidade, você tem que adorar aquele Deus Todo-Poderoso, que te deu um nome, que te deu uma posição, que te deu uma condição de ser chamado de servo do Deus Altíssimo, de filho de Deus, de profeta de Deus, de instrumento do Senhor. E isso o diabo não pode tirar da sua vida, porque você tem autoridade, irmãos, que o Senhor te deu. Então os jovens sábios vão para a Babilônia primeiro. Depois 10.000 cativos também vão para a Babilônia. Entre eles está Ezequiel, que está se preparando para ser sacerdote em Jerusalém. E o diabo é sempre assim: quando você está se preparando para ser um instrumento nas mãos de Deus, ele diz: agora eu vou surpreendê-lo, agora eu vou tirar a esperança dele de ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas interessante é que mesmo no cativeiro, Deus tem coisas grandes para a sua vida. Mesmo você passando por provação, Deus sempre tem algo novo para a sua vida. Aí depois o pastor continua aqui o restante, porque o pastor vai estar continuando aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Cativeiro acontece, mas Deus está no controle de todas as coisas. Pastor. Cativeiro acontece. E por que acontece? O que nós aprendemos no cativeiro? Ou, se não aprendemos, pelo menos era o que esperava que se aprendesse. Quando alguém leva alguém cativo, quando alguém vai preso, o que é que o Estado quer fazer na cabeça daquela pessoa? Qual que seria a intenção do Estado quando leva alguém a uma prisão? A refletir, a se arrepender e a dizer: não faça mais isso, não faça mais aquilo. Isso são os que aprendem. Mas muitas das vezes, quando Deus começa a provar você, ao invés de você falar: Senhor, eu entendi, Senhor, eu aprendi, muitas das vezes nós queremos se revoltar com Deus. Ou não é assim? Nós sabemos, mas a primeira coisa é de revolta. Pergunta para quem foi preso. Você está lá dentro tranquilo, pensando, refletindo, ou você não está revoltado? Ou não está lá assim: ah, você vai ver, eu não fiz, me jogaram aqui de inocente, quando eu sair, me aguarde. Ou não é assim? Falaram de mim, eu não fiz nada, já que eu não fiz e falaram, agora vai falar porque eu vou fazer. E Deus aqui queria um conserto com o povo. Porque sempre nós lemos Jeremias 33, 3, e paramos ali. Mas nós não entendemos o capítulo, a história do que Deus, que aconteceu com aquele povo. O porquê que o Senhor diz para eles clamarem? Porque eles iam passar por situações difíceis, por não reconhecer a voz de Deus, por adorarem outros deuses. E aí Deus fala assim: agora vocês vão ter que clamar. E quando vocês me clamarem, eu vou te responder.
Porque até então, vocês não estavam clamando. Até então, vocês estavam igual nós estávamos, empurrando com a barriga. Ah, hoje é terça, eu vou para a igreja. Ah, sexta, culto de ensino. Ah, não vou não, já estou cansado. Ah, sexta-feira, não vou não hoje não. Ah não, domingo, né? Domingo eu tenho que estar na igreja para começar a semana, porque parece que se eu não for domingo na igreja, a semana não começa. E nós estávamos no automático, muitas das vezes vindo para a igreja como se o corpo fosse sozinho. E não, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria já começa quando surge o convite. Vamos à casa do Senhor? Ai, que alegria, a casa do Senhor hoje à noite, eu vou adorar o meu Deus. É hoje à noite que eu vou glorificar Ele. É hoje que eu vou falar com Ele. É hoje que eu vou clamar a Ele. Era para ser assim. É Deus. Mas nós estávamos assim? Estávamos bem longe disso. E aí, olhando para Jeremias 33, nosso irmão Adilson perguntou, pastor, o que é que vai se falar? Aí Deus falou assim, Jeremias 33. Por quê? Porque sempre nós lemos Jeremias 33, 3. E não pegamos o texto nem o contexto. E de repente você nunca ninguém te explicou a história de Jeremias 33. Porque quando Jeremias vai no capítulo 1 diz, Senhor, eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Ele estava dizendo, Senhor, não é bem assim, sabe, Senhor, eu não sei falar. É que falar o que o Senhor manda é difícil, é pesado. É falar o que o Senhor quer que eu falo, não aquilo que eu quero falar. E nós estamos vivendo, irmãos, esse tempo. Muitas pessoas falam, eis que te digo, para te agradar. Mas na verdade eu não digo nada. Deveria assim, eis que eu não te digo. Não estou nesse manto. Não estou nesse negócio. Por quê, pastor? Assim como já foi dito. Falar para você, receba. Glória a Deus. Eu fui no culto da sexta-feira, a primeira sexta-feira que voltou, e Deus disse, receba. E aqui Deus fala, se conserte. Por quê? Porque muitos ao teu lado já morreram. Já não voltam para a casa do Pai. E se você bobear, tu não volta também. E a preocupação de Deus aqui era, ei, eu preciso restaurar o reinado de Davi. Eu preciso voltar a falar, e o povo precisa voltar a falar comigo. Porque, irmão, coisa triste. Imagina você ao lado de uma pessoa e essa pessoa não falando com você. Imaginou você ficar o dia inteiro do lado de uma pessoa e essa pessoa não abrir a boca para falar com você? Como você se sentiria? Ignorado? Rejeitado? Eu perguntaria, será que eu estou... Você entendeu, né? Entendeu? Porque você não fala comigo? Agora imagina Deus ao seu lado o dia inteiro, você não falar com Ele. Eu fico pensando Deus falando assim, eu salvei, meu filho foi na cruz por causa de você, e você não fala comigo? Aqui, era Deus chamando o povo para uma conversa. Era Deus falando assim, clama a mim, ei, clama a mim, porque eu vou te responder, e eu vou te anunciar ainda, grandes coisas que você acha que sabe, mas você não sabe de nada. Ou a gente não bate no peito e fala assim, Deus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, vem agora. E se Deus falar assim, então estou indo. Só que primeiro vai o meu prumo na frente para ver se você está pronto.
E Deus aqui, irmão, se tem uma coisa que Deus quer, é que nós falamos com Ele. Ele quer, porque Ele tem vontade de responder para nós. E coisas que a gente nem pensou, nem sonhou. Mas Ele quer falar assim: ei, eu quero te responder para você se restaurar. Porque quando você se sentir restaurado, você vai ver as minhas bênçãos sobre a sua vida. Glória a Deus. Por quê? Deus, irmãos, às vezes fica pensando assim: aquele ali, aquela lá só fala comigo quando precisa. Mas de manhã, falar comigo, andar comigo. Porque a Bíblia diz assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Imagina você numa viagem, dentro de um carro, você e mais uma pessoa. Sabe aquela viagem que você fala assim: vamos pegar o carro e vamos visitar um parente nosso lá no Nordeste? De carro? Imagina você indo daqui para o Nordeste de carro, sem abrir a boca para falar com a pessoa ao lado. Como seria? Ou se a pessoa não falasse com você, como você sentiria? E o que Deus quer fazer aqui? Restaurar a comunhão, a união e principalmente o reinado, a paz, a alegria. Você entendeu que aqui o que Deus mais quer fazer é dar bênção para o povo? O que Deus mais quer fazer aqui é abençoar o povo. Assim, ó, porque no verso 6, olha aqui as bênçãos pós-restauração. Quais são as bênçãos pós-restauração? Farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e manifestarei em abundância de paz e de verdade. Se parasse só aqui, irmão, já estava bom demais. É Deus falando assim: conserte comigo, restaura o seu altar, restaura a sua casa. Por quê? Eu quero te dar saúde, quero curar você, quero sarar você, e quero manifestar abundância de paz e de verdade na sua vida. Porque coisa triste, irmãos, é você vir para a igreja de corpo presente. Estou na igreja, mas a mente está lá longe. A mente está longe, vagando. E nós entramos. Aonde que nós entramos hoje para adorar? Aonde que nós entramos para adorar hoje? Na casa do Pai. No Santo do Santo. No Santíssimo. Estamos falando com Ele. E muitas das vezes nós falamos com Ele como? Sabe como é que é? Ei, você está no Santo do Santo. Você está falando com o Pai. Você está falando com Deus. Primeiramente, nem todo mundo fala com Ele. Nem todo mundo tem acesso a Ele. E você que tem, está desfazendo. Está achando que é pouco. E Deus aqui quer restaurar o acesso ao povo. Por quê? Eu falo assim: vocês não estão entendendo. Eu quero abençoar vocês. E é por isso que eu quero essa comunhão. Eu quero essa união. Eu quero essa restauração. Para quê? Para que quando eu falar, vocês me ouvirem. E quando vocês falar comigo, eu responder. Mas nós, muitas das vezes, Deus fala, e ainda nós chamamos Deus de mentiroso. Pastor, eu nunca chamei Deus de mentiroso.
Imagina Deus usando uma pessoa para falar com você e você sabe que é Deus, mas a palavra veio dura, atravessada. Aí você fala o quê? Vou pedir confirmação de Deus. Irmão, sabe o que é você pedir confirmação? Vamos lá. Pastor Mariano me fala algo. Me falou algo. Aí eu chego na missionária doutora Jaqueline e falo assim, é verdade que ele falou? O que isso quer dizer? Que eu não acreditei na palavra dele. Deixa eu confirmar. Confirma aí, Deus. Interessante, né? Que a gente pede confirmação só quando é pancada. Quando, eis que te digo, vou te dar uma porta aberta. Eis que te digo, dá um carro novo. Você pede confirmação, você não pede. Você fala assim, Senhor, fica à vontade. Eu creio, eu recebo. Tomo posse. Ou não é assim? Fica à vontade, Espírito Santo, vai me abençoar. Mas quando eu quero restabelecer o altar, estabeleça o altar para eu continuar falando com você. Vou te dar um exemplo tão simples para você entender. Imagina seu telefone tocando. E aí? Como você não tem intimidade com a pessoa do outro lado, você pergunta, quem está falando? Você não sabe, não ouviu a voz dela, não conhece ela. Porque se você conhecer, você não precisa perguntar quem está falando. Aí a pessoa fala assim, é o João. Aí você está falando assim, tá bom. João da onde? Ah, sim, assim, assado. Tá bom, desliga o telefone. Aí você liga para sua mãe, mãe, me ligou um tal de João aqui, é verdade, se ela conhece ele, se ela pode confirmar, não é assim? Hoje não tem mais isso, mas você que já fez carnê na sua vida, você vai lembrar disso agora. Você ia na loja, fazer o crediário, tinha que dar o nome de 3 pessoas pelo menos. Por quê? Porque a loja não confiava tanto assim em você. Não acreditava tanto assim em você. Porque se acreditasse, não precisava ligar para alguém para confirmar se conhece, se você mora naquele endereço. Se você é você mesmo. E aí, pastor? Todas as vezes que nós falamos, vou pedir confirmação. Primeiro, você não está na fiação. Sabe por quê? Pastor, então, tudo assim que me falar, eu vou saber e não preciso pedir confirmação? Vamos lá. Até agora eu estou dizendo que você pede confirmação para ver se é verdade. Mas, porém, entretanto, se alguém fala uma coisa para você, de alguém, e você conhece fulano, o que você fala? Não. Fulano jamais falaria isso de mim. Então, se alguém fala, você, eis que te digo, e você sabe que é Deus, amém. Mas eis que te digo, se você sabe que está na fiação, que não é Deus, você precisa pedir confirmação de algo que Deus não falou? Você não precisa pedir confirmação de algo que você sabe que não é Deus que está falando. E aí, pastor? E aí, quando você anda com Deus, fala com Deus, está com Ele, você sabe a postura dEle. Você sabe o que Ele fala com você. E Ele não mente. Se Ele não mente, tudo que alguém falar diferente do que Ele já disse para você, você não precisa pedir confirmação. Você fala assim, não, o Deus que eu sirvo jamais desse jeito. Eu conheço uma pessoa,
não está mais entre nós. E ela foi numa igreja um dia. Sabe quando você vai na igreja assim, arrebentado, bagunçou, pintou o sete? Fala assim: Deus, fala comigo, me arrebenta, mas fala comigo. E a pessoa pintou o sete, pintou o coreto. Aí chegou na igreja: eis que te digo, tenho me agradado de você. A pessoa nem tinha muita intimidade com Deus. Sabe quem falou? Não é Deus não, porque Deus não se agrada daquilo que eu fiz. Você entendeu? Precisa pedir confirmação? Deus não se agrada daquilo que eu fiz, como que vai pedir confirmação? Deus, o Senhor se agradou do que eu fiz, Senhor? E aí, pastor? E aí que quando você tem uma linha direta com Deus, quando você fala com Ele, você ouve a voz dEle, você sabe o que Ele fala com você, você já sabe das conversas que Ele teve com você, é automático. Você vai falar: foi Deus que falou. Não foi Deus que falou. E aqui Deus fala assim: vocês estão bagunçando tanto, que você já não clama mais, você já não ora mais, já não faz mais, está adorando outros deuses, então eu vou apertar a situação. Para quê? Para você clamar. Nós estamos vivendo o que, irmão? Esse tempo de Deus restaurar a intimidade conosco e de separar o povo dele. Porque as igrejas pareciam, meu irmão, me perdoe, as igrejas pareciam uma boate. Cada um falava alguma coisa e Deus falou, mas Deus falou assim: vem cá, eu não entro aí, meu Espírito Santo não entra, está tudo lá fora, como que eu estou aí dentro? E os púlpitos das igrejas pareciam palco, não púlpito. E aí eu fico imaginando Deus falando assim: vem cá, vocês estão falando que eu estou falando algo que eu não falei. Por quê? Eu jamais falaria numa situação dessa. Primeiro, restaura o altar. E estou falando para mim e para você dentro desta igreja. E você que não está nos assistindo pela internet, quer ouvir Deus falar? Restaura o teu altar. Aleluia. Por quê, pastor? Porque Deus quer te abençoar. O maior interessado em te abençoar é Deus. E você não entendeu isso. E Deus vai abençoar você quando você restaurar o teu altar. Mas também tem algumas coisas. Pregamos há algum tempo. 2 Timóteo 3. Onde Deus diz, usando lá nosso irmão Paulo, para dizer de algumas pessoas nas quais você está se relacionando, estas são para afastar. E aí você não afasta. O que afasta de você? Deus fala a você se afastar, que não está se agradando a Ele. E que essa pessoa vai mais te levar para o buraco do que você tirar ele do buraco. Se você não se afasta dela, o que se afasta de você? Deus. Por quê? A amizade do mundo é a inimizade de Deus. Então, se Deus fala a você, dessas, afasta-te, e você não se afasta, quem se afasta de você é Deus. Simples assim. Aconteceu com o irmão esta semana. Um amigo meu tinha sociedade com outro, os dois crentes. Só que um estava na posição e o outro estava brincando de ser crente.
E os dois são vendedores. E não estava vendendo nada. Aí esse estava brincando de ser crente, bagunçou um pouco mais. E se afundou nas drogas. Esse irmão que estava na posição e que se afastou desse outro, desde quando estava sócio, não vendia nada, porque estava fora da comunhão com Deus. Aí esse irmão veio me contar: pastor, enquanto estava com aquele irmão, as coisas estavam assim, assim, assim. Falei, tá, e aí? Ah, pastor, aí Deus mandou me afastar dele. E aí? Me afastei. Sério, sério. Agora o senhor não acredita, pastor. O quê? Desde quando abri a sociedade com ele, eu nunca vendi nada. E quando eu me afastei, sabe o que aconteceu, pastor? Foi o quê? Ele falou assim, eu vendi algo e ganhei 1.130.000. Uma semana. Uma semana. Por quê? O jugo desigual não é só no casamento. Para Deus abençoar um, tinha que abençoar os dois. E aí, pastor? Aí Deus fala, por quê? Eu vou abençoar você, você vai para a minha casa, vai me agradecer. E se eu abençoar o outro, vai largar mulher, filho, família, minha presença, e vai, me perdoa a palavra aqui, mas você é mais maduro do que eu, vai zonear. Então não vou fazer. Mas foi automático, automático. Ele falou assim, eu estou boquiaberto, nem imaginava que era assim. Se eu soubesse que é assim, já tinha saído faz tempo. Aí eu tive que falar para ele, né? O que você acha que eu falei para ele? É porque você não congrega comigo. Se congregasse comigo, você ia saber disso faz tempo. Porque lá na igreja os irmãos estão careca de saber. Se está lá na classificação de 2 Timóteo 3, afasta. Por quê, pastor? Afasta. Afasta porque senão quem vai afastar de você é Deus. E Deus estava falando aqui, olha, já me afastei de vocês, mas eu quero me restaurar com vocês. Mas para restaurar é vocês que têm que me clamar. Porque se vocês clamarem, vocês vão se arrepender. E vocês se arrependendo dos seus pecados, olha o que eu posso fazer no verso 7. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Olha o que diz o verso 8. E eu os purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram contra mim, e transgrediram contra mim. O verso 9. E esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que lhe faço, e se espantarão, e se perturbarão, por causa do todo o bem e de toda a paz que eu lhes dou. Isso aqui é uma promessa, isso aqui é uma de Deus para o povo, que se clamarem em espírito e em verdade, se buscarem a restauração do seu altar, eu vou te abençoar. Mas, porém, se não der ouvido, quem se afasta de você sou eu. E Deus gosta de ficar afastado de nós? Por quê?
Por que Ele nos fez? Ele nos fez para a sua glória. Então Ele não quer que nós ficamos afastados dEle. Porque a Bíblia diz que Ele deu o seu único filho para que nenhum se perca. Nenhum se perca. Essa é a vontade do Pai, que nenhum se perca. Pastor, Só que, pode falar. o senhor estava falando sobre adoração. Olha o que a crise faz. A crise, ela não veio para nos tirar da adoração. A crise não veio para nos tirar de perto de Deus. Não. A crise veio para aperfeiçoar a nossa adoração. Aleluia. A crise vem para aperfeiçoar a nossa adoração. Que muitas vezes, esse dia eu estava comentando, muitas vezes as pessoas falavam assim: hoje eu tenho que ir na igreja porque eu tenho que pregar. Hoje eu tenho que ir na igreja porque eu tenho que ensinar. Hoje eu tenho que ir na igreja porque eu tenho que tocar. Hoje eu tenho que ir na igreja porque eu tenho que reger. Aí eu te pergunto, se você não reger, se você não tocar, se você não cantar, se você não ensinar, você não vem na igreja? A pessoa, nós acostumamos em algo automático. E quando você vê o contexto de Jeremias, o povo estava no automático. O sacerdócio, ele já não estava dando mais uma adoração perfeita a Deus, pastor. E Deus simplesmente queria restaurar isso aí. E no meio da crise, interessante que se destacam os verdadeiros adoradores. Aleluia. Os verdadeiros adoradores se destacam no meio das crises. Você pode ver que no Salmo 137 lá, fala assim, Salmo 137, olha que salmo lindo. No meio da crise, se destacam os verdadeiros adoradores. No meio da crise, se destacam os verdadeiros profetas. No meio da crise, se destacam aqueles verdadeiros servos do Aleluia. Senhor. É no meio do momento difícil. Salmo 117 fala assim, junto aos rios da Babilônia. Onde que eles estavam? Babilônia. Assentamos e choramos. Olha que coisa linda, lembrando-nos de Sião. Olha, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aquele que nos levaram cativos nos pediu uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Os verdadeiros adoradores se destacam na crise. Eles estavam em Babilônia, ao ponto de Jeremias falar o seguinte: olha, não vai ter 2 anos. Daqui 2 anos, Ananias queria colocar, pastor, a questão da política, o sistema religioso. Quando ele falou que o filho do rei iria retornar daqui 2 anos, que os utensílios seriam guardados por Deus, Jeremias falou: não, filha. Jeremias falou: não. O pastor estava falando de profecia, e ele me levou, pastor, lá em Jeremias, capítulo 28, olha que interessante, capítulo 28, esse livro é tremendo, irmão. Esse livro é para quem está na crise, quem adora o Senhor, olha. Jeremias capítulo 28, a briga que ele teve com Ananias, ao ponto de Ananias, sem ouvir a voz do Senhor, isso é coisa séria, sem ouvir a voz do Senhor, ele dizia: assim fala o Senhor. Ele não tinha nem vergonha na cara, esse camarada. Ele falava assim: assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei da Babilônia, depois de ter passado 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando para a Babilônia. Olha o sistema político, olha o sistema religioso onde que estava. Versículo 4, também é Jeconias, filho de Jeoaquim. Quem era Jeoaquim? Rei de Judá. E a todos os do cativeiro de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia.
Aí o pastor me fala sobre o quê? Você vai pedir confirmação a Deus. Quem entendeu sabe o que é o que Aleluia! não é. Deus sabe, quem entendeu sabe o que é e o que não é. Jeremias olha para o camarada e fala o seguinte, ó: então falou Jeremias o profeta a Ananias, o profeta, aos olhos do sacerdote, aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, ó, amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras, que profetize e torne ela a trazer os utensílios da casa do Senhor, e todos os do cativeiro da Babilônia a este lugar. Mas ouve agora, mas ouve agora essa palavra que eu falo aos teus ouvidos, e aos ouvidos de todo o povo, os profetas que houve antes de mim, e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras, e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, que será conhecido como aquele que o Senhor na verdade enviou. Ele estava ensinando ao profeta Ananias, cuidado, você está profetizando paz no tempo que não tem paz, você está profetizando um retorno no tempo que não há retorno, você está profetizando sequidão de lágrimas no tempo que não há sequidão de lágrimas. O povo vai ter que passar 70 anos para simplesmente aperfeiçoar a adoração a Deus. Vai Aleluia! ter que aprender, meu crente. Aí ele fala, ó, lá no versículo 12, mas veio a palavra do Senhor a Jeremias. Olha o que aconteceu com esse camarada, pastor. Depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o teu pescoço do profeta Jeremias, dizendo, vai e fala a Ananias, assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, jugo de ferro por sobre o pescoço de todas essas nações, para servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias, o profeta Ananias, o profeta, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que esse povo confiaste em mentiras, pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor, e morreu Ananias o profeta no mesmo ano, no 7º mês. Quer abrir a boca e falar que Deus falou, meu amigo, cuidado. Quantas pessoas usam o nome de Deus? Deus falou, e cria-se uma confusão generalizada, pastor, ao ponto de chegar no pastor da igreja, o pastor tem que resolver a situação, porque pessoas falam, Deus falou, meu irmão, preste bem atenção, porque quando Deus fala, Aleluia! Quando Deus fala, Ele cumpre, quando Deus fala, Ele abençoa, aleluia! Deus simplesmente estava aperfeiçoando a adoração do povo. Vocês estão no automático, eu vou tirar vocês do automático, pastor, e vocês vão me adorar, Daniel, Ananias, Misael e Azarias não precisava ter um rei perto, simplesmente ele estava perto de Deus, apertava lá na Babilônia, eles dobravam o joelho e glorificavam o nome do Senhor. Ezequiel não precisava estar na terra para adorar o nome Aleluia! do Senhor, aleluia. Para terminar e passar a palavra, Abacuque, capítulo de número 3, todo mundo conhece esse negócio aqui, Abacuque, capítulo de número 3, profeta Abacuque, capítulo de número 3, porque muitos têm uma linha de pensamento, que fala que Abacuque estava relacionado dentro do tempo de Jeremias, e quando o Abacuque fala aqui, olha, versículo 17, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Se você pegar Jeremias, capítulo de número 29, você vai ver que lá estava falta de quê? De animais.
Em Jerusalém não via animais, em Jerusalém não via gente, estava totalmente em crise. Ou seja, para ter um culto em Israel tinha que ter animal, tinha que ter sacrifício, fazia parte do culto. Ou seja, o culto acabou, não tinha animal. Mas olha o que o Abacuque falou, olha, e todavia, mesmo com sem ovelha sem ovelha no curral, sem vacas, sem alimento, sem nada, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Exultar quer dizer sentir, demonstrar grande júbilo. Eu sentirei grande alegria perante o Senhor, em crise, fora de crise, dentro de crise. Eu adorarei o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. E ele termina dizendo: o Senhor Jeová é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Para finalizar, sabe o que é servo? Ele anda sempre correndo atrás de água, meu irmão, ó. Água, fonte de água. Se você tem sede de Deus, você está sempre correndo atrás de Jesus. Aleluia. Atrás de Jesus, Ele é o nosso caminho, aleluia. Glória a Deus. Estava aqui ouvindo o nosso irmão falar, e me veio à mente: por que que o Senhor procura os verdadeiros adoradores? Por quê? Porque tem os falsos adoradores. Ele procura os verdadeiros. Se ele procura os verdadeiros, porque tem os falsos. E quando que tem o falso? Quando existe o verdadeiro. Para você falar que uma nota de R$100 é falsa, você tem que comparar com a verdadeira. E quando que as pessoas são falsas adoradores na presença do Senhor? Quando vem para a igreja apenas para querer aquilo que ele pode fazer e não o que ele é. Quando você vem para a igreja, ai, Senhor, eu te louvo, te adoro, porque você está com emprego, mas se perder o emprego, não vou mais na igreja. Não é adorar em todo tempo? Não é buscar a presença do Senhor? Não é exaltar o nome santo do Senhor? Só existe o verdadeiro porque tem o falso. Só existe o falso porque tem o verdadeiro. E Deus não aceita adoração falsa. Quer um exemplo? Você está lá conversando com um amigo, ou você encontra ela. Quem nunca falou: ai, sua falsa? Ai, amiga, que saudade. Para de falsidade, te conheço. Você não já falou isso, não? E Deus? Ai, Deus, obrigado, Senhor, eu te louvo. Tu é falso, só porque você ganhou ali a minha bênção. Se eu tirar, tu vai me amaldiçoar. Tu não vai me valorizar. Nós, como cristãos, quando que nós somos verdadeiros adoradores? Quando você adora na luta, e quando você adora na bonança. Se você adora só na bonança, Deus fala assim: ah, eu te conheço, tu não me engana, eu sei quem tu é. Para com isso, vai. Nós, como cristãos, temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Por quê? Por quê? Porque Deus nos conhece de dentro para fora, e de fora para dentro. Então, todas as vezes que nós, como cristãos, formos adorar a Deus, venhamos adorar em espírito e em verdade. É culto de ensino, para você entender e aprender e não precisar mais. Fala assim: mas será?
Porque Deus te dá discernimento, sim ou não? Quantas das vezes você já foi num culto, já foi em algum lugar, e você falou, Deus não está aqui não. O Deus que eu sirvo, não está, aqui não. Nunca aconteceu isso com você. Por quê, pastor? Porque o que está em você não testificou naquele lugar. Aleluia. Como assim, pastor? Porque o Espírito Santo não nos deixa enganado. Não nos deixa enganado. Eu me lembro, vou falar isso aí há 22 anos atrás ou mais. Eu ia numas vigílias, eu andava com 2 irmãos, o Arthur e o André. O André era filho da Edna e o Arthur era amigo do André. A gente estava em algum lugar e falava assim, ó o bifão lá. Como assim? Aí eu falava assim, mas como assim? Carne pura, não tem Deus aí não. Mas quando que você tem esse discernimento? É você que está julgando o pastor? Não, irmão. O Espírito Santo testifica em você. Não tem muitas pessoas que falam assim, é só bater o olho. Se eu bater o olho, eu sei que essa pessoa está falando verdade ou mentira. Só conversar com ela um pouquinho, eu sei quem ela é. Ou você não é assim. Não precisa meia hora de conversa. É 5 minutos, irmão. Abriu a boca e você fala assim, loroteiro, esquece. Isso aí não. Porque você não vê firmeza nas palavras. Você conhece. E o que Jeremias disse a Ananias? Eu estava gostando muito do texto que o irmão estava lendo, Jeremias 28. Ananias estava lá, eis que te digo, eis que te faço, eis aquilo outro. Era o Ananias dos dias de hoje, irmão. Eis que te digo, eis que tal. E olha o que Ananias disse olha o que o Jeremias disse no verso 15. Diz o profeta Jeremias ao profeta Ananias. Interessante aqui que os dois eram profetas. Só que um era verdadeiro e o outro era falso. Por quê, pastor? Olha o que Jeremias fala na lata de Ananias. Ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fazes este povo acreditar em mentiras. Ou não é de muitas igrejas abertas hoje? Hã? Eu confesso que, os irmãos já sabem, não falo mal de igreja nenhuma. Não falo. Porque não estamos aqui para falar mal de igreja. Mas estamos aqui para falar o verdadeiro e o falso. E aí, na minha concepção antes, é melhor estar nessas igrejas do que estar na rua. É melhor estar nessas igrejas do que estar no mundo. Era o que eu pensava. E o que Deus falou para mim um dia? É melhor que ele estivesse no mundo. Eu falei, Senhor, como assim? Porque se ele estiver no mundo e não me conhecesse, eu tenho misericórdia dele. Agora, ele sabe, me conhece, mas está no barco errado, é melhor ser frio ou quente, porque o morno me embrulha o estômago. Se a pessoa não conhece, nunca ouviu falar, Deus vai falar assim, ele não sabia. Mas, aquele que tem um pouco de conhecimento da palavra, o Senhor fala assim, tu era morno. E morno comigo, ó, não tem vez. Então, o que Deus está nos ensinando é, primeiro, restaurar o nosso altar. Restaurar a nossa intimidade com Deus. Mas quando que nós também restauramos a nossa intimidade com Deus? Quando nós ouvimos a verdade. Como que esse povo iria restaurar Ananias falando mentira?
Não, irmão, não tem problema não, fica tranquila. Aí, pastor, eu estou igual aquela mulher famosa, estou no 18º casamento. Não, fica tranquilo, não tem problema não. Imagina. Mas é difícil mesmo, as pessoas são difíceis. Não, Deus sabe todas as coisas. Pode ficar tranquilo. Como que essa pessoa vai mudar ouvindo mentira da minha boca? O que é que Jesus diria para ela? Tivesses 18 e o que tem não é teu. Não foi assim que Deus disse para aquela mulher? Tu tinha 5, o que tem não é teu. Então vai se consertar, para que você venha ouvir a minha voz. Agora, muitas das vezes, irmãos, as pessoas procuram igreja igual cardápio do restaurante. Isso aqui me agrada, isso não me agrada. Eu não vou lá não. Culto de sexta-feira? Não, o pastor lá acha que é dono da verdade, prega a verdade. Não, é muito duro o culto da sexta-feira, não vou não. Deixa eu dizer a você, como que você vai se consertar se você não souber a verdade? E o que diz a palavra sobre a verdade? Ela liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você só vai ser liberto quando você ouvir a verdade. Você entendeu porque muitas pessoas não são libertas? Pastor, mas o que tem a ver com Jeremias 33? Que Deus estava falando para o povo: ei, escuta, está tudo errado. Eu preciso de vocês no prumo. Para quê? Para eu poder abençoar. Porque senão, não tem bênção. Olha o que te espera lá no verso 6. Era Deus falando para eles. Vai ler o verso 6, 7, 8, 9, 10. Olha o que diz aqui o 10. Assim diz o Senhor: neste lugar que dizeis que está deserto, e não há homem nem animal, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de regozijo, a voz de alegria, a voz do noivo, a voz da noiva, a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Como também os que trazem louvor à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. É Deus falando assim: eu quero te abençoar, você não está entendendo. Mas para eu te abençoar, você tem que entender. Porque senão, não dá jogo. É interessante, né? Muitas pessoas, mesmo ouvindo a verdade, elas querem ainda continuar ouvindo as mentiras. Por quê, pastor? A verdade confronta, mas a verdade liberta. A verdade dói, mas faz efeito. Me lembro uma vez, e eu contei essa história para minha filha há muito tempo, para ela dormir. E ela perguntava para mim. Eu, quando criança, a gente ia para a igreja a pé. E o único sapato que tinha, se podemos chamar de sapato assim, dizendo, era um chinelinho havaiana que tinha embaixo um prego para segurar. E eu ia chutando tudo que tinha na rua até chegar na igreja. E um dia eu chutei um pedaço de
de galho de árvore, e uma ferpa entrou debaixo da minha unha. E doeu muito. Meu pai me pegou, levou para o Unicamp. O médico queria cortar o meu dedão do pé, para tirar a ferpa, porque era uma ferpa grande, e não via para o lado de fora, estava lá dentro, quebrou lá dentro. Meu dedão estava desse tamanho assim. Meu pai falou assim: não, você não vai cortar. E aí, pastor? E aí meu pai não deixou cortar. Minha unha cresceu deformada. E eu me lembro muito bem. Isso eu tinha uns 7 anos de idade, ou um pouco menos. Essa ferpa saiu dentro do meu pé, debaixo da minha unha, quando eu fiz 18 anos de idade. Um dia eu fui cortar a unha, pedaço de madeira. Aí me lembrei da história. E aí? E aí eu me lembro, tinha uma farmácia na esquina, 2 esquinas de casa, que o farmacêutico ia em casa aplicar todo dia de manhã uma bezetacil. Imagina você, criança, 6 anos de idade, tomando uma bezetacil por dia. Não me lembro se era uma semana, ou foram 1 semana e meia, ou 2 semanas. Ou era um dia sim, um dia não, mas eu tinha que tomar aquele tanto de bezetacil. E aí, pastor? Doía muito. Hoje acho que colocaram alguma coisa na injeção que não dói. Minha filha esses dias foi tomar vacina. Antes abriu o bocão de casa até chegar. Dessa última vez, nem doeu, papai. Mas naquele tempo a bezetacil doía muito. E aí, pastor? Doía, mas fazia efeito. Talvez a palavra que você está ouvindo hoje está doendo, mas é que vai fazer efeito na sua vida. Não vai deixar você cair, não vai deixar você morrer, não vai deixar amputar um membro seu, porque você está ouvindo a verdade. Não precisou amputar o dedo do meu pé. Não apodreceu, não caiu. Mas doeu, e doeu muito. Não adianta a gente abrir a igreja para querer igreja lotada e querer pregar só bênção, igual a Ananias aqui. E Deus não está falando nada disso. Deus está falando, irmãos, que as coisas vão apertar mais ainda. Por quê, pastor? Porque ele precisa voltar. E para ele voltar as coisas têm que se cumprir. Ou nós rasgamos a Bíblia que nós conhecemos. Ou rasgamos a Bíblia que nós conhecemos. É a palavra que diz que a palavra dele ia se cumprir. E que os fins dos tempos está próximo. Se nós, já preguei isso aqui várias vezes. Se nós tentarmos ver o que faltava para poder voltar, atrair a vinda do Senhor, se nós formos linkar lá um checklist do que falta, nada. Mas os fins dos tempos está próximo. A palavra que eu tenho para todo mundo nesses últimos dias é: prepara-te, ó Israel. Para quê? Para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. E termino esta mensagem de hoje dizendo para você da seguinte forma: e fulano, e Beltrano, cada um fez escolha. Você escolheu estar aqui. Você escolheu estar na presença do Senhor. Você escolheu não se contaminar. Você escolheu dizer não para o mundo. Você escolheu. E os outros? Cada um dará conta de si.
Mas não cai naquela. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Não, você não é todo mundo. Se todo mundo for para o inferno, você vai também? Esquece todo mundo. O negócio é você. O que Deus está falando com você? Assim como você que está em casa também, o que Deus está falando com você? Jeremias 33, é tão gostoso de ouvir: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E eu diria, não sabe nada mesmo, porque não leu antes e nem leu depois, só ficou ali. E Deus falando, e esse versículo é Deus falando para o povo: se conserta, restaura, eu quero te abençoar, você não está enxergando. Assim como o pastor Mariano já disse, Deuteronômio 28, as bênçãos do Senhor te alcançarão. E quando é que ela te alcança? Quando você obedece, quando você ouve. Porque o que a Bíblia diz? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno. É uma ordenança. Se você ouvir a minha voz e fazer o que eu estou te falando, não tem como dar errado. Mas se você ficar ouvindo um, ouvindo o outro, não, mas naquela igreja lá, eles pregam muito pesado, vamos naquela outra lá, que é mais suave, mais leve, mais tranquilo, mais light. Eu diria que há tempo para todas as coisas. Há tempo de você ficar na igreja light, de repente. Mas quando você vai criando uma estrutura, você fala assim, não dá mais para ficar aqui. Por quê? Porque eu quero uma comida mais forte. Mas, se essa igreja light não te pregar que Jesus está voltando, e se você continuar pecando, tu vai para o inferno, não é igreja light. É igreja de Ananias. Eu não estou falando que eu estou certo. Pastor, então agora eu não entendi nada. Eu estou falando o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está certa. Você já cansou de ler por esses dias no seu zap, dizendo: eu li a Bíblia inteira e encontrei muitos erros, só que todos estavam em mim. Porque a Bíblia nos aponta os nossos erros. Mas de uma forma é o seguinte: filho, tu está errando. Eu quero te abençoar. Para de errar. Ela não aponta assim. Tá vendo? Eu avisei. Bem que eu te avisei. Você não quis me ouvir, tá vendo? Bem feito. Não. Ela fala assim: filho, ainda dá tempo. Filha, ainda dá tempo. Se de repente lá atrás você não ouviu atentamente, você até ouviu, mas não ouviu atentamente a voz do Senhor teu Deus, ouça agora. Que o Senhor está voltando para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus abençoe você, internauta, que ouviu esta palavra do Senhor e possa colocar em prática e ver a mudança de Deus na sua vida. Hoje você entendeu um pouco Jeremias 33. Só um pouco, porque nós não terminamos. Mas eu tenho certeza que você vai ler Jeremias 33 com outro pensamento a partir de hoje. Você vai ler e falar assim: Senhor. De repente você vai até parar de ler. Assim, esse Jeremias 33 aqui agora pegou para o meu lado. Mas irmão, é gostoso quando você aprende a verdade. Porque você fala assim: nossa, eu já li tantas vezes esse Jeremias 33 de outra maneira. E de repente você clamava como se tivesse tudo bem, tudo ok. E você entendeu que o clamar de Jeremias 33 é Deus dizendo para você: se conserte, porque eu quero restaurar
o altar, o reinado. Eu quero restaurar o teu reino. Eu quero te abençoar, porque na minha palavra está escrito que você comeria o melhor dessa terra, que você viveria o melhor da terra, mas hoje você está sobrevivendo, não está vivendo. Então você precisa entender e orar e clamar Jeremias com essa outra roupagem, com essa outra visão do que o Senhor falou a Jeremias. Que Deus abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Nós estamos já encerrando este culto. Domingo pela manhã, nós estaremos aqui no culto das 9 às 10h30. E também no domingo à noite, às 19 horas. Você que ainda é crente e não se desviou, vem ouvir a palavra. Ou se você era crente e desviou, vem aceitar Jesus de novo. Deus tem uma bênção para você, em nome de Jesus. Eu quero perguntar aos nossos internautas, ou aqui na igreja, você que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar à casa do Pai porque você ouviu a verdade dele falando com você, eu quero orar por você. Ou que você ainda não é crente, não decidiu por Jesus e queira decidir nesta noite, eu quero orar por você. Tem alguém? Temos aqui mais alguns pedidos de orações. Essa oração eu queria fazer para as pessoas que estivessem retornando à casa do Pai. Mas nós temos aqui alguns pedidos de orações e nós iremos orar. Nós vamos orar para aquelas 10 pessoas da família da nossa irmã Zeza, que estão doentes, que estão com Covid. Nós vamos orar. Vamos orar também pela pastora Rosa, que não se sentiu bem esses dias. Vamos orar. Em nome de Jesus. Rose Soares pede oração, peço oração da igreja por minha amiga de trabalho, Tatiane, que está com coronavírus e ela está se recuperando em casa. Mas a mãe e a irmã estão com coronavírus internada no hospital em Jundiaí. Vamos orar em nome de Jesus. Eu tinha visto aqui também outro pedido de oração. Peço oração por Olívia Xavier, que está entubada, e creio que Deus possa fazer o milagre. Bruna e Paulo, filhos dela, também estão internados. Vamos orar em nome de Jesus. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito seus efeitos. E eu quero crer que nesta igreja, nesta noite, há pelo menos 2. Um sou eu, quem é o outro? Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. A irmã Nena também está? Vamos orar. Mais alguém? Tem aqui os pedidos de orações. Tânia e família, Neide e família, pastora Rosa, pastor Vanderlei, missionária Nena, Idalor, vida espiritual, Joel, Vicente, Joaquim, Carla, por saúde e vida espiritual, Regiane, Casa da Bela, todos da família dela, em nome de Jesus. Mais alguém? Pastor, A irmã Arlete. pedi oração também para uma esposa de um amigo meu, vai passar por uma cirurgia, vai estar retirando um caroço nos seios, né? Para que Deus possa Vamos abençoar, orar. que Em nome possa de correr tudo Jesus. certo, em nome de Jesus. Nossa irmã Vaquília também pede oração por William, Fanja e família. Nosso irmão Igor, toda a sua família. Nossa irmã Toninha, oração para ela e por toda a sua família. Vamos orar em nome de Jesus.
Não entendi. Vizinho do irmão Juraci está com Covid, vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. O pastor da Batista Ágape está internado com Covid. Vamos orar em nome de Jesus. Eu pediria fazer essa oração diferente. Aonde você está, dobra o seu joelho. Vamos clamar na forma de clamor. Vamos clamar a um Deus que pode todas as coisas. Não me deixa dar sozinho. Pai, papai. Aprendemos hoje, Senhor, sobre o clamor, sobre restaurar o altar, sobre restaurar a comunhão contigo. Nós estamos na tua presença, Senhor, com tantas pessoas internadas, hospital, que vai fazer cirurgia, retirada de um seio. Pai, a família da irmã Zéza, Senhor, que tem 10, Senhor, com situação de Covid. Pastor Vanderlei, a irmã missionária Nena, Senhor, com suspeita de Covid. Ó Espírito Santo, Pai, derrama da tua unção, da tua graça, do teu poder. Pai, a cada família, Senhor, que pediu, Senhor, pela internet. A nossa irmã Arlete também, Senhor, cura, restaura. Ó Espírito Santo, tu podes fazer algo novo, Senhor, em nossas vidas. Arabanaço e decanta da barras. Oh, Espírito Santo. Pai, também te peço, Senhor, por Josué, Senhor, que esteve aqui na semana passada, ajudando o Senhor a ver, Senhor, o som, a live. Oh, Espírito Santo, a sua família, a sua casa, Senhor. Oh, Espírito Santo, manifesta a tua graça, Senhor, no nosso meio. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias maus. Nós estamos vivendo, Senhor, dias terríveis. Mas tu podes, Senhor, fazer algo novo, algo diferente. Pai, nos livra de todo mal, de toda peste, Senhor, toda obra do inferno. Mas também, Senhor, nós queremos estar na tua presença, Senhor, porque foi o Senhor, Senhor, que fez tudo isso. Ó Espírito Santo, porque tudo está no teu controle, e nada foge do teu controle, e nada foge das tuas mãos. Pai, cobre a nossa casa com teu sangue, cobre com teu poder e a tua graça. Nos restaura, nos dá vida, nos dá sabedoria, entendimento e discernimento. Pai, nos dá, Senhor, a tua unção, a tua graça. Nos purifica, santifica, edifica, Senhor, as nossas vidas. É o que eu te peço nesta noite. Fica conosco, Senhor. Nos dá, Senhor, uma noite de bênção. Um final de semana de paz na tua casa, na tua presença. Não nos deixa se afastar de ti, Senhor. E se alguém que estava, Senhor, pensando em se afastar, Senhor, através desta palavra, Senhor, que o Senhor possa encontrar, Senhor, nesta noite, que o teu amor, a tua unção e a tua presença venha ser diferença, venha ser diferente em nosso meio. Cura, Senhor, fica à vontade. Assim como o Senhor fez promessa, Senhor, a partir do verso 6 de Jeremias 33. Fica à vontade, Senhor. Porque Jeremias 33, 6, Senhor, a promessa é de cura, de sarar, de santificar o teu povo. De tudo quanto nós fizemos, Senhor, que não te agradou. E nós estamos, Senhor, passando por esta dificuldade em nosso país e no mundo. Mas que teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi um culto diferente. Um culto que eu tenho certeza que você veio para a igreja hoje. Você que está aqui. Nós estamos no número de 18 pessoas. Você que veio, eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente. E você que está nos ouvindo pela internet, não tem como continuar sendo a mesma pessoa depois de ouvir a palavra do Senhor. Que você possa ter um real encontro com Deus e a sua vida possa ser mudada, transformada por Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe rique e abundantemente, em nome de Jesus. Pastor Mariano, ora a oração final e da bênção apostólica, em nome de Jesus.
Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos mais uma vez por este culto, mais uma vez por tua palavra. Louvamos a ti pela vida de cada irmão presente, louvamos a ti por aqueles que estão nos assistindo. Pai, continue agindo em nosso meio, continue falando conosco. Pai da glória, abençoe, Senhor, os teus filhos que vieram para a tua casa. Despede aqueles que vieram para o culto, Senhor, de volta para a sua casa em paz. Aqueles que estão nos assistindo, Senhor, Pai, trabalhe na vida de cada um dos teus filhos. É o que nós te pedimos. Dai-nos um final de semana abençoado, ó Pai, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.